Uma boa tarde a todos. Nós rogamos que os benfeitores amigos possam envolver, amparando a cada um nas suas necessidades, naquilo que buscam na casa espírita, inclusive atendendo aquelas rogativas que mentalmente nós fazemos para aqueles que se encontram à distância e passam por momentos de aflição, de angústia, de provação. Nós verificamos que nos últimos tempos, nos últimos anos, os centros espíritas, e isso não é característica apenas aqui do Ceará do Mestre, mas praticamente todos os centros, onde as suas equipes de diretoria se organizam, oferecem uma estrutura de estudo, de bom acolhimento, seguindo as diretrizes que se encontram na própria doutrina espírita e as recomendações do codificador Allan Kardec para o movimento e para a casa espírita, elas estão recebendo esse centro um número crescente de pessoas. Algumas vêm para estudar, para conhecer a doutrina espírita, mas ainda é muito grande o número das pessoas que chegam com aflições, sejam aflições físicas por enfermidades, por debilidades no corpo, sejam por dificuldades e aflições emocionais, mentais, de toda ordem, e também sintomas, sensações e desconfortos no âmbito espiritual. O que acontece é que esse público grande que se sente pressionado por esses problemas, por essas dificuldades de diversas ordens, eles acabam vindo, às vezes, num primeiro momento, em busca de uma solução imediata para os seus lares. Isso não é muito diferente do que já acontecia à época de Jesus. O que a gente recorda e ouve os relatos da época de Jesus? Jesus, aonde quer que ele se encontrasse, por onde ele viajasse, por qual caminho ele estivesse passando, ele era procurado por uma multidão imensa que corria para procurar ele, para que fossem aliviadas as cruzes, as dores, as aflições que eles carregavam, né? É lógico que a época de Jesus, e hoje também, nos centros espíritas, de alguma forma todos são atendidos pela misericórdia divina. Só que este atendimento, ele acontece dentro de alguns critérios, para não derrogar, como disse Jesus, eu não vim derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, há uma necessidade de um atendimento e um reequilíbrio dentro de alguns critérios da lei divina, lei de causa e efeito, lei de evolução. E essa lei, ela atende ao mérito da criatura e ao seu demérito, né? Tanto que Jesus, quando atendia alguém com enfermidade de qualquer ordem e que a pessoa se reequilibrava, ele dizia, vai, a tua fé te curou. E a fé é um elemento muito forte que provoca uma transformação de postura, de pensamento, de vibração do espírito, da pessoa. A partir daquele momento em que ela envolve-se com a fé, ela muda. Alguém que está sempre desanimado, muda a postura de desânimo e passa a ter confiança, fé e esperança. Alguém que está sempre reclamando de tudo e de todos, ela percebe que muitas das queixas são responsabilidade dela mesma. Às vezes, as dores, as aflições que ela está passando são em decorrência de uma escolha que ela fez, de um caminho que tomou há um tempo atrás e que lhe trouxe nessa situação. A dor é para ela entender e refletir, às vezes, aquilo que por orgulho, por vaidade, até por falta de maturidade à época, nos fez tomar aquele determinado caminho. Então, hoje, sofrido, nós entendemos, e alguns caminhos não se pode voltar mais. Mas, a partir de agora, você pode, então, fazer escolhas mais maduras, mas, quando identificamos que estamos aqui por escolha nossa, não temos do que nos lamentar e de nos queixar. Temos que nos resignar
E a resignação é uma obediência do coração. Não há muita situação, não adianta eu me lamentar, porque vou levar mais sofrimento para mim e, às vezes, tornar-me um peso para outros que estão em outra fase da sua jornada. Então, às vezes, uma resignação serena, tranquila, com fé no futuro, nos possibilita prosseguir. Então, quando esta multidão escutava Jesus e hoje escutam a relembrar da mensagem evangélica de Jesus, né, iluminada pela mensagem espírita, enquanto eles ouvem então as leis, os postulados que a doutrina espírita vem reavivar, acontece uma pequena, lenta, mas pode se tornar uma grande transformação interna, que é uma transformação moral das criaturas. Uma das maiores interrogações, das dúvidas, das inseguranças que os que buscam assistência na casa espírita traz, está relacionada com essas situações de aflição que vivem, com essas lutas que estão enfrentando e que alguns até verbalizam. Olha, eu me esforço, mas parece que eu estou remando contra a maré. Parece que tudo está contra mim, parece que tudo está diferente. Mesmo que eu faça alguns empenhos, eu ainda não consigo mudar a minha vida como eu gostaria. Eu me esforço, eu hoje sou bom, eu procuro seguir adequadamente até uma postura moral, mas parece que ainda tenho que passar por algumas aflições. Por que isso acontece? Por que eu não posso, já que eu estou semeando o bem, já viver o bem? Não é raro, então, a gente escutar um desabafo mais ou menos como esse. Sinceramente, eu sinto uma dificuldade enorme em acreditar na existência de Deus, diante dessas desigualdades que a gente vê a todo momento ao nosso redor, no mundo, dessas diferenças de aflições que as pessoas apresentam, e muitas parecendo injustas, porque alguns já estão agindo no bem, mas ainda sofrem aflições. Da onde vem isso? Por quê? A doutrina espírita nos ajuda a entender, a compreender, a aceitar melhor, porque ela se propõe a nos consolar esclarecendo, nem sempre solucionando o problema nosso, que fomos nós que escolhemos, semeamos livremente e hoje, às vezes, estamos em voltas com espinho, com solidão, com dificuldades de diversas ordens, né? Mas a questão 258, em O Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta que Allan Kardec formulou aos espíritos que coordenavam a codificação espírita. Quando na erraticidade, quer dizer, estava desencarnado, né, aguardando a nova oportunidade de reencarnar, antes de começar nova existência, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Kardec pergunta, quer dizer, o espírito sabe o que ele vai passar? Ele tem consciência? E os benfeitores responderam o seguinte, tá? Muitas vezes, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nós sabemos que aqueles espíritos que já estão com alguma condição de entendimento, eles já podem escolher e sabem que às vezes eles precisam passar por uma determinada prova. É como um aluno consciente que sabe que negligenciou durante o ano, não aprendeu os conteúdos e não atingiu o conhecimento do mínimo necessário para ser guindado a um outro nível. Se ele, lógico que tem um sistema educacional com notas, com conceitos e que uma equipe, né, docente, diretiva, que vai dizer, olha, você não pode ir adiante porque lhe falta a base para você adquirir esses novos conhecimentos. Se você prosseguir, talvez seja muito fragilizado a sua aquisição de conhecimento e o seu alicerce do conhecimento possa ruir diante do peso de uma responsabilidade em determinado momento da tua vida profissional. Por isso, o conveniente é você repetir, refazer para rever aquilo que você não fez adequadamente. Talvez um estudante atento possa concordar com isso. Ninguém, lógico, gosta de rodar, porque aparentemente é um tempo perdido, ter que repetir, refazer de novo. Mas um estudante atento, ele diria, realmente, eu facilitei, eu não estou em condições, então
O bom é o rever isso aí, quando adquirisse essa consciência. Então, muitos espíritos, chegando na espiritualidade, adquirem essa situação e veem, eu tenho que passar por isso de novo, eu não superei, eu não aprendi isso. Então, ele pode escolher novamente uma prova. Alguns não têm essa condição, então as equipes espirituais vão estabelecer os desafios, as provas que esse espírito vai passar, né? Alguns desafios são para resgatar, para refazer o que ele fez mal, o que ele deixou pendente. É uma chamada expiação. Toda expiação, toda necessidade de resgate, ele acaba sendo uma prova também. Mas também, por outro lado, nem toda prova ela é uma expiação. Às vezes o espírito se prepara e diz, olha, eu gostaria de enfrentar esse desafio, eu quero aprender isso. É como alguém que está, digamos, estudando e não tem no seu currículo a necessidade de aprendizado de música, por exemplo. E ele diz, não, eu quero aproveitar o meu tempo extra e quero aprender um instrumento musical. Ele vai enfrentar, ele não tem aquele compromisso, porque de repente a formação dele não importa que ele saiba música, ele quer ampliar. Então, ele aproveita esse momento para enfrentar o desafio de aprender uma música, uma língua estrangeira, digamos, tá? E o que acontece? Se ele não conseguir desistir em meio do caminho da música, talvez não tenha uma responsabilidade grande na sua tarefa principal, no seu estudo principal. Mas, por outro lado, se ele adquirir e conquistar, será uma aquisição de valor para a sua vida, para a sensibilização e do ponto de vista espiritual para o espírito como um todo, né? Mas ele não tem a necessidade de fazer, ele escolheu. Na sequência da resposta, os espíritos completam acrescentando o seguinte: dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Nada lhe estorva o futuro, aberto se ele acha assim o caminho do bem como o do mal. Ele pode escolher novamente. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Às vezes, é isso. Nós percebemos que escolhemos, que perdemos a oportunidade, que erramos, e às vezes não tem mais como reparar diretamente aquele erro, aquele mal. Temos que confiar, jogar para frente, nos preparar, e a vida vai nos dar oportunidade de reajuste, né? De que nós, com a responsabilidade que acaba aflorando na nossa consciência, nos coloque de novo nesta prova, nesse resgate, para que a gente possa solucionar. Isso pode acontecer ainda nesta vida, em algumas circunstâncias, e em outras vai ficar para uma nova existência. A gente leva como um passivo, como um débito, e vamos ter que reenfrentar aquela situação em outro momento. Então, antes de reencarnar, o espírito reencarnante, ele normalmente é consultado pelos responsáveis de dirigir a evolução do ser inteligente na Terra, tornando-se a sua escolha ou aceitação um fator determinante nas provas pelas quais terá que passar. Há uma psicóloga americana, a doutora Ellen Wambach, que tem um livro editado aqui no Brasil pela editora Pensamento, que se chama Vida Antes da Vida. E ela relata, né, alguns casos de regressão de memória terapêutica que ela realiza no seu consultório nos Estados Unidos, em que a pessoa, né, encarnada nessa existência vai voltando para a infância e dá um salto, adentrando a um período em que estava, nós sabemos, na erraticidade, preparando para se reencarnar. E chamou a atenção, e ela escreve esse livro para relatar, que nesse período alguns relembram o momento em que estavam preparando a nova reencarnação, em que alguns aspectos estavam sendo estudados. Inclusive, ela relata que alguns dizem que há algumas entidades, uma comissão, uma equipe de instrutores que ajudam ao espírito a ponderar e ajudar nesse processo de planejamento. Então, a escolha do sexo, a família onde vai reencarnar, algum talento que vai estar mais aflorado, alguma debilidade, alguma deficiência, quer física, algum desafio maior, ele às vezes está dentro de uma programação maior. E ela não é espírita,
Ela relata e chama a atenção aquilo que nós, né, conhecemos com muita propriedade na doutrina espírita. É a ciência corroborando esses relatos que a gente vê aqui, que se encontram organizados, didaticamente codificados, desde 18 de abril de 1857, por Allan Kardec, quando ele editou a primeira edição do Livro dos Espíritos. Tá? Ninguém reencarna já predisposto a degenerar. Ninguém vai reencarnar já sabendo que vai errar. Pelo contrário, ele escolhe uma prova que ele pode tentar superar. Tá? Ele pode tentar superar. Às vezes, muito raramente, às vezes o espírito insiste em pegar uma prova além das suas possibilidades. Tá? Nós encontramos isso naquele romance que foi distribuído no Clube do Livro, Asas da Liberdade, aonde tem o relato das trajetórias do espírito Jerônimo Mendonça, que por 2 vezes, ele que fracassou tendo poder muito grande, ele insistiu novamente em reparar, recebendo novamente poder, e os instrutores espirituais disseram: você não está preparado, não deve, nós não recomendamos, e mesmo assim ele insistiu, bateu o pé, e acabou reencarnando e novamente faliu. Por 2 vezes. Então esse livro relata isso. Mas certamente nós não reencarnamos com essa situação. Às vezes, como não foi o caso, o próprio orgulho e a vaidade do espírito, depois ele admite, e na última reencarnação, ele teve uma reencarnação completamente diferente, quando então reencarnasceu em Ituiutaba, aí com dificuldades físicas, e conseguiu, com essas limitações, diferentemente do poderio que ele teve nas outras reencarnações, então dar uma grande virada na sua jornada. Né? Nós temos O Gigante Deitado, né? Um outro livro que relata então a última trajetória do Jerônimo Mendonça. Pois bem, já que ninguém reencarna para errar, para degenerar-se, a vida moral do espírito, né, as escolhas que nós fizemos aqui, ela é uma opção que a gente vai fazendo com o livre-arbítrio. E as responsabilidades, as nossas escolhas no dia a dia, é da gente. Também não são transferíveis. Né? Eu não posso transferir que alguém escolha para mim. Por isso é que, normalmente, quando chega alguém aflito com uma questão grave na casa espírita, nós, no atendimento fraterno, num diálogo que tenha, não vamos jamais decidir pela pessoa, até porque não temos competência para isso. Você pode, quando muito, ter uma pequena visão do drama da pessoa, mas intimamente o que sente, o que levou ela a passar por isso, é uma coisa muito profunda. Então, normalmente, a recomendação é que haja um momento de calma, de fé, de confiança, e se abre um leque de possibilidades dentro da visão espiritual, trazendo a mensagem, os exemplos de Jesus e as lógicas, a lógica que a doutrina espírita nos traz do entendimento da lei de Deus, das leis morais, que nós encontramos em O Evangelho e na terceira parte do Livro dos Espíritos. O Evangelho, inclusive, que tem um grupo aberto de estudos aqui na casa. Toda quarta-feira, amanhã, portanto, das 9h30 às 10h30, nós temos a Hora do Evangelho, que é um estudo sequencial, aberto, em que qualquer pessoa pode participar para discutir, para refletir, para aprender com o Evangelho. O estudo é sequencial, né? Todas as quartas-feiras vocês estão convidados para participarem, para conhecer. Bem, dependendo das opções que o Espírito fizer, ele vai ter uma determinada jornada. Se ele seguir a via do bem, ou seja, o que é a via do bem? É tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Ele vai conseguir progredir moral e espiritualmente, resgatar débitos do passado e fazer uma jornada melhor. Com isso, ele vai fazendo uma luz íntima, ele vai adquirindo paz, segurança, ele vai estar melhor. Agora, se por uma opção ele escolhe a estrada do mal, e ela é tudo que é contrário à lei de Deus, ele se deixa levar pelo materialismo, pelo sensualismo, pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Ele vai estacionar no mundo da treva interior, das aflições e das dores. Tá? É importante nós lembrarmos que nas nossas trajetórias passadas a gente traz registrado essas nossas conquistas ou as nossas dificuldades, os nossos débitos. Então o passado do espírito, ele está registrado na tecelagem sutil do nosso perispírito, que é o corpo,
semimaterial que une a alma, que não é matéria, né, no princípio inteligente, o espírito, ao corpo físico, através do nosso sistema nervoso, e serve então de elemento para o espírito se expressar na matéria e para que o espírito sinta a matéria. Então, em suas novas experiências, elas vão ser programadas em função do quadro demonstrativo dos seus créditos e débitos, sendo moldados, né, por ação atrativa do nosso perispírito, inclusive a própria formação corporal, que, como nós falamos citando o livro da doutora Weller. Bem, a quitação, o resgate dos débitos, é logicamente que ele é imprescindível para que a gente possa libertar a consciência culpada. Quem sabe, ao estar lutando para a reparação de um débito, percebe que quando a gente faz alguma coisa, que às vezes no calor da discussão, naquele momento em que a nossa vaidade, o nosso orgulho não nos permite analisar com mais calma, com mais ponderação, com mais humildade, e o tempo passa, a nossa consciência trabalha, a ação dos benfeitores amigos pode fazer com que a gente identifique diferente aquela decisão, aquela escolha que a gente fez. E depois a gente possa, inclusive, se sentir culpado, pois eu sabia, a gente analisa e sabia que já poderia não ter errado, mas que errou. E aquela dor da consciência, aquele estímulo, ele é muito sofrido, né? Tanto que Joana de Ângeles diz que a gente tem dúvida em alguma situação, que às vezes é preferível, né, a gente enfrentar a dor de renunciar a alguma coisa do que ter depois a dor do arrependimento. Porque a dor do arrependimento é difícil de passar. A dor da renúncia, eu renuncio voluntariamente. Agora o arrependimento nos atinge por um ato que a gente fez e que não tem mais como mudar muitas vezes. E ele fica durante muito tempo até que esta mácula existente no espírito possa ser diluída, porque enquanto ela permanece, ela impede o progresso espiritual do nosso espírito imortal. Então a doutrina espírita explica que a lei de Deus não impõe a forma de resgate e de reparação dos nossos erros, dos nossos débitos do passado. Ela deixa, muitas vezes, né, na maior parte das vezes, deixar o devedor inteiramente à vontade para fazer a escolha de como é que eu vou reparar isso aqui, como eu vou reajustar. E Jesus deu-nos uma orientação segura para como a gente fazer a reparação dos erros do passado. Quando ele disse, de uma forma muito simples, mas muito profunda, o amor lava ou cobre uma multidão dos pecados. Só que, infelizmente ainda, muitos acabam preferindo a modalidade mais custosa e desagradável, que é a dor. Em vez de nos empenharmos com amor, com a responsabilidade do erro passado e enfrentar as provações hoje com dedicação, com fé, com confiança, a gente acaba se achando injustiçado, lamenta, a gente sofre, tenta transferir a nossa responsabilidade para outras pessoas, culpa aos outros pelo aquilo que a gente está passando. E aí a dor vai causando realmente um vazio muito grande da gente. E nós chegamos muitas vezes assim na casa espírita. Por isso, é importante que nós saibamos que nenhuma dor que nos atinge, ela é injusta. E nós não estamos sendo injustiçados, mas que na maior parte das vezes, essa dor que está nos fazendo um desassossego íntimo, ela está nos convidando a reexaminar as nossas escolhas presentes, a olhar com mais lucidez as nossas escolhas do passado, né, recente, ou até um pouco mais distante, e nos comprometermos novamente com uma mudança de postura, que se não fizermos diferente porque não estávamos capacitados para tal, capacitemo-nos. E aí a doutrina espírita, como uma escola de almas, ela nos convida a estudar. Se eu vou fazer diferente, eu tenho que ter paradigmas, eu tenho que ter informações diferentes. Então vamos aprender. Vamos aprender a como viver, a como agir, a como fixar o amor dentro da gente. Vamos enfrentar os desafios. Há uma história conhecida de muitas, né, que é uma jovem americana chamada Helen Keller,
e uma jovem professora também, a Anne Mansfield Sullivan, né, que nos dá um exemplo do comportamento pessoal, de dedicação, de renúncia, de provação e de responsabilidade com a oportunidade de aproveitar a reencarnação nas condições que se apresentam, né? A Helen Keller, ela nasceu em Tuscumbia, no estado de Alabama, nos Estados Unidos, em 1880. Com 20 meses, ela foi acometida de uma infecção cerebral e essa infecção fez com que ela perdesse a visão, ela parasse de escutar e não conseguisse falar. Tá? Quando ela contava com 7 anos, tá, por sugestão de Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, aos pais de Helen Keller, ela foi apresentada, então, à professora Anne para ajudá-la. E a professora Anne era realmente uma alma muito sensível, tá? E percebendo a situação, a necessidade da menina, mas que existia a alma, o seu espírito ali dentro, quase que sem condições de comunicar, ela começou a ensinar a menina a conseguir sair dentro de si. Ela, uma boneca que ela tinha, gostava muito, ela agarrava aquela boneca, ela, então, com símbolos, né, em que ela pudesse identificar, que a gente conhece como sistema Braille, ela começou a mostrar a boneca e fazer com que ela, então, palpasse os determinados símbolos ao mesmo tempo que ela ia soletrando as letras e formando a palavra boneca. Gradativamente ela conseguiu se fazer entender e foi ampliando para outras, através do tato, da percepção, desse conhecimento do mundo com as sensibilidades que ela tinha, ela foi ampliando com algumas outras palavras, até conseguir, com muita dedicação, né, a chegar a histórias, a livros, e a menina foi se deslumbrando com essa nova possibilidade que começou com um simples artifício de familiarização das coisas através de um sentido que ela tinha, né, muito acurado, que era o tato, e que, tendo sido retirado outros sentidos fundamentais, maiormente a visão, a audição, né, e a possibilidade da fala, ela tinha o tato muito apurado. Então, mais tarde, a Anne pôde, inclusive, escrever um livro na história da minha vida, melhor dizer, da Helen Keller, em que ela relata todas as suas experiências, né? E um determinado momento, a professora Anne, né, explicando nessa comunicação, diz, olha assim, ó, algumas coisas você não precisa nem tocar para perceber, você pode sentir, né? E explicava para ela, por exemplo, algo que eu não posso te demonstrar, né, que eu não posso materializar num objeto, mas que você tem que aprender a sentir, é o amor, Anne, né? É Ellen. E a Ellen respondeu para Anne, diz, eu sei, eu consigo perceber o amor, eu percebo que eu amo você. Quer dizer, toda aquela dedicação, todo aquele envolvimento vibratório que a professora Anne tinha, que é o Helen Keller, ela conseguiu perceber. Em outro momento em que ela foi apresentada através da palavra Deus, e que depois, gradativamente, em que ela conseguiu expressar, vencer e falar, ela diz, olha, eu nunca tinha visto, né, não consigo ver, não consigo perceber nada ao meu redor, mas quando eu consegui identificar a palavra de Deus, eu sinto a sua presença e o seu significado. Então são desafios, certamente, um espírito em provação, mas que com muita responsabilidade, com muita confiança, com muita fé e com muita dedicação, conseguiu superar e deixar um legado fantástico, né, numa vida muito nobre, muito bonita, e que até hoje serve de estímulo para tantos aqueles que querem dignificar a sua existência. Então, nós mesmos que estamos passando por provações, nós que estamos chegando na casa espírita por alguma aflição, vamos usar dos talentos, das possibilidades que Deus nos oferece. Vamos aproveitar as oportunidades, inclusive de estarmos aqui ou de estarmos escutando, refletindo esse momento, essa palestra, acessando
essa filmagem posteriormente na internet, que a gente possa, então, perceber que temos tantos talentos e que as dificuldades, os desafios, as provas são simplesmente estímulos, às vezes dolorosos, que nos fazem repensar a nossa jornada e que nos estimulam a buscar outros valores, talvez diferentes, e não só aqueles que ainda estamos acostumados ou estivemos acostumados durante muito tempo nas nossas vidas passadas. Então rogamos aos nossos benfeitores amigos que nos envolvam, que nos deem ânimo e coragem para prosseguir na nossa jornada de provação com responsabilidade, com amor e com a certeza do amparo divino. Muito obrigado.